vamos falar do Corinthians, velho Vando. Estádio pago, eleição Que agora... Opa, agora tem novidade disso aí, hein? Tá bom, agora o negócio do estádio aí tá bom, pô. Ué, mas tá bom, né? Não, você é esse o tema? Aí eu fucei bastante. Então traga novidade. Não sei nem se é novidade. Sei nem se é novidade. Mas assim, ó, eu conversei com uma fonte muito legal que eu tenho no Corinthians e a coisa tá muito bem encaminhada. Mas muito bem encaminhada mesmo. O Corinthians, ele tem um valor X que ele deve, que eu não sei exatamente qual é. Ele está trocando uma dívida de 700 milhões por 100 milhões. Isso. Se der certo, como você está falando, tá muito bem. Ótimo para o Corinthians. E aí, para o Corinthians... Isso. Antes que alguém diga, mas esse privilégio não é privilégio. A Caixa, quando ela tem muitas ocasiões, quando está inadimplente, quando tem dificuldade, ela faz esse tipo de negócio. Faz isso com a sua casa? Pode fazer. Já vi fazer. Agora mesmo está tendo um mutirão aí de diminuir dívida e tal, não sei o quê. Você tem que trabalhar politicamente, é verdade. Mas o certo é que se essa proposta for aceita, não acabou 100%, mas vai ficar devendo muito pouquinho, muito pouco. Alguns valores que são bem aceitáveis e aceitáveis. E aí, a renda do Corinthians volta a ser do Corinthians. Isso faz uma diferença gigantesca. A grana que entra no Corinthians, ela não paga nem os juros. Mas para você montar o time de futebol é muito bom. Eu espero que dê certo. Eu acho que está na hora de resolver essa parada aí do Corinthians. Eu espero que dê certo. E há um otimismo muito grande. Ontem, o presidente da Caixa esteve no Corinthians, deu uma geral lá, conversou e tal. E a tal história, se a Caixa não pega, o Corinthians não paga, vai fazer aquilo que o Vampeta falou, põe o Estado nas costas e sai com ele, fazendo o quê? Eu acho que o Corinthians pode ter um novo momento bacana, e aí tem que saber administrar direito o estádio, né? Aproveitando que é período político, tem que saber fazer, tem que administrar direitinho, tem que fazer show. Mas vale, um estádio próprio dá muito dinheiro. Tanto que várias equipes, por exemplo, na Itália, fizeram o estádio de Leal pela Copa do Mundo, mas a Juventus fez um estádio próprio. Acho que os únicos sobreviventes ainda são o Milan e Inter, que ainda não resolveram. O Flamengo está querendo estádio próprio, todo mundo quer ter estádio próprio. O estádio do Corinthians é espetacular. Acho que seria legal se realmente der certo, e parece que vai dar certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os números são mais ou menos esses que eu estou dizendo aí. Trocar uma dívida de 700 milhões pagando 100 milhões. Evidentemente que para o credor, para o devedor, isso é um sonho dourado. Né? E seria muito bom para a instituição, para o Corinthians, tirar esse peso das costas de uma dívida que, para muita gente, analistas muito competentes, entendem que seria, ou é ainda, uma dívida impagável. Por isso que a Caixa aceita, porque não vai pagar outra. Se por acaso acontecer esse acordo, que ainda não está oficializado. Verdade. Dizem que pode acontecer nos próximos dias, talvez até horas antes da eleição que acontece no próximo sábado. Se isso acontecer, muito bom para o Corinthians e imagino também que com o sinal verde de todos os órgãos fiscalizadores da Caixa. Né? Agora, aqui um comentário. Não há como não, digamos assim, lembrar, pelo menos, ter a sensação que aquilo que acontece em eleições no mundo todo, né? Horas antes da eleição, vai lá e o pessoal inaugura uma obra inacabada há anos. Corta fita, vamos abrir aqui, construir uma ponte de um lugar para um outro lugar nenhum. Quer dizer, há uma sensação, pelo menos de longe, que, claro, é uma grande, digamos, jogada eleitoral. Se também for isso, méritos para quem articulou para ganhar pontos importantes horas antes do pleito. Se for isso, mas que dá uma sensação, dá. Muito bom negócio para o Corinthians e tomara seja dentro de um padrão de legalidade irretocável. Eu moro na Zona Oeste ali, você sabe, moro no Tatuapé, e as mais línguas falam que até o presidente da República vai no dia para votar. Então vai estudando, vai descer para votar. Nas eleições aí do Corinthians. Ele é sócio assim com direito a voto? Estão lá falando que o homem vai chegar no sábado lá para votar. Se tiver direito a voto, é possível. Se for direito a voto, se ele puder votar e for mesmo, ele é da chapa da situação. Certo. Aí até por isso pode ser explicada essa dívida sendo quitadinha, né? Nesse momento.
Mas pode ser, não pode? Não, eu tô escutando isso lá no bairro. Eu moro no bairro onde é o Corinthians, né? Não, mas sim. Também não é casuísmo. Sempre foi corintiano, sempre se declarou como corintiano. Eu só estou dizendo que... E também tem o direito de votar na chapa A ou B. Isso não quer dizer nada. Mas, de qualquer maneira, esse acordo que vem sendo discutido há muito tempo, há muitos anos, dizem que está muito perto de acontecer oficialmente. O Corinthians está prosseguindo, apresentou 1000 propostas, não foi negado, não deu certo, não bate a conta, os números não coincidem, tem um monte de coisa. Agora, se encontraram uma maneira de resolver a situação, uma dívida que está tirando o sossego do Corinthians há anos, ótimo. Eu acho assim, mas só isso. A única coisa que eu acho que dá a sensação que é um dedo político importante, é possível, no momento de que vai ter a votação. É possível mesmo. Isso ajuda quem? A situação? Ajuda. Mérito para a situação, que resolveu o problema. Agora, será que os caras vão votar por causa disso? Acho que a briga lá está tão grande que meio que já está tudo definido. Eu acho. Não sei nem para que lado, mas acho que já está resolvido, independentemente disso. Mas isso é uma coisinha que, como diria Mauro Betti, é a cereja do bolo. Agora é o seguinte... Isso é bom para a situação para a oposição. Agora é o seguinte... Se a oposição ganhar, vai ter o estádio. Ela já entra sem dívida. Agora, uma coisa é importante dizer. Eu não sei se vocês já repararam que eu não sou corintiano, né? Inclusive, conheço muito pouco de como é que funciona a administração no Corinthians. Eu conheço os dois candidatos, Augusto Melo e o Negrão, me dou bem com os dois, não tenho nenhum problema. Sou amigo de nenhum deles, mas me dou bem com os dois. Portanto, para mim, o que vier tá tudo bem, que jornalisticamente eu vou ter acesso a um e a outro, que é o que vale a minha parte. Agora, uma coisa que se falou muito do estádio do Corinthians é que o Corinthians ganhou um estádio. Isso é sacanagem, porque o Corinthians sempre pagou o raio do estádio. E é um inferno, a vida do Corinthians ficou um inferno com esse estádio. Eu acho que se até pudesse se pensar antes, quando o estádio foi construído, se eles pensassem nas consequências, não teriam feito o estádio. O Corinthians pagou pra caramba. Flávio, a gente fala de gestão, juros, pagou mesmo. Não, e agora, se ele tiver uma colher de chá... O Atlético Paranaense não pagou uma parcela. Pois é. Não, agora, o Corinthians... Pagou sempre. Não, o Corinthians é inadimplente. Sim. É considerado inadimplente. Mas está pagando faz tempo. Não conseguiu pagar. Isso. O Corinthians é considerado... Outros nem pagaram nada. O Corinthians é considerado pela Caixa inadimplente. Isso. O negócio só está saindo porque a Caixa está percebendo que é dinheiro perdido. Isso. Então, mas aí eu fazia a pergunta. Foram vocês que levantaram. Quando o Corinthians faz o estádio, era esse o presidente da República. Agora, quando quita o estádio, é esse o presidente da República. Se foi dentro... Tá bom, mas tem alguma relação política aí? Se foi dentro da legalidade, é isso que eu estou dizendo. Se estiver dentro da legalidade, e é provável, fazendo um anúncio público como está sendo feito, ninguém, imagino, eu não tenho acesso a nada, eu imagino que tudo esteja sendo feito dentro da legalidade e aquilo que os órgãos fiscalizadores permitem. Fim de conversa. O Corinthians se ferrou até hoje. Desculpe, só para concluir, o fato de ser o mesmo presidente da época é uma outra coisa. E pode pesar também, claro que pode. Agora, pode pesar. Agora, se eu soubesse, eu falava. Só que eu não sei. Eu não sei se teve sua influência, pode ser que tenha tido. Agora, o Corinthians, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians, ele pagou uma bala até hoje. Ele se ferrou, ele perdeu o poder de compra, ele perdeu renda. O Corinthians pagou pra caramba. Não conseguiu pagar. Por isso que eu tô falando. Se ele soubesse a consequência da construção do estádio, talvez tivesse ficado só com o Pacaembu, fizesse a construção do Pacaembu. A verdade é que esse tipo de negociação acontece toda hora. E o futebol, inclusive, eles dão um monte de terreno, inclusive para o Corinthians, eles dão o terreno livremente. Os clubes falam que... Da Caixa. Os clubes falam que vão prestar... os CTs dos clubes são todos zoados por órgãos governamentais. E fala que vai ter uma devolução pública. Não é verdade. Você não consegue ter acesso. Tem leão de chácara, nem jornalista entra. Mas ele tinha um benefício público. Então não é uma coisa anormal. Seria sacanagem se a gente falasse porque o Corinthians sempre tentou quitar. Isso. Nunca conseguiu. Não consegue. Agora que o presidente é o Lula, consegue. E a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é da presidência da República. É óbvio. Então, tem que ser questionado. Questionado eu acho que tem que ser. Eu não posso chegar aqui e julgar nada. E confirmar nada. O Flamengo não comprou o estádio? Sim, o terreno, mas é isso que eu tô falando. O Landim teve com Mas quanto tempo... O Landim também teve com o presidente da... O Corinthians tentou quitar uma dívida da Neoquímica Arena.
E agora que é o presidente corintiano, um presidente ao qual é grande parte